Olá, pessoal, todos os ouvintes aqui do canal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo da nossa playlist entrevistando pesquisadores. Pessoal, hoje nós recebemos uma pessoa muito especial, que é o Murilo Martins de Andrade, que é reitor do Centro Universitário Unifacear, em Araucária, no Paraná, e além disso, ele fez doutorado em administração pela UFPR, né, fez mestrado, fez graduação em Direito pela Unipar, Universidade Paranaense, lá na região Noroeste, e também fez graduação, né, se formou pela UniOeste em Administração. Então, o Murilo está aqui conosco para compartilhar um pouquinho da trajetória acadêmica e também dos desafios que ele encontrou na sua pesquisa, na sua escrita acadêmica com a gente. Murilo, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho mais sobre a sua trajetória, sobre quem é o Murilo na vida acadêmica. Boa tarde, Camila, e bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que você está assistindo esse vídeo. E é um prazer conversar contigo, Camila, e com os nossos ouvintes, né? Você sabe que eu vou confessar algo aqui, que eu não gostava muito de estudar. E hoje eu olho para trás e vejo a minha carreira acadêmica e percebo, nossa, como é que eu fiz tudo isso daí? Como é que eu cheguei, né? Porque né, eu sempre fui meio empurrado assim na escola, quando eu estava lá na escola, lá em Cascavel, no colégio Nossa Senhora Auxiliadora, eu dei muito trabalho para aquelas irmãs lá, um colégio carmelita. E olha, coitadinha das irmãs, tem algumas que já morreram, né? Mas eu vou ter que responder por isso depois, porque eu dei bastante trabalho. Eu não gostava muito de estudar, na verdade, eu gostava de estudar aquilo que me interessava, né? E eu acabei estudando mais por pressão dos meus pais e fiz a primeira faculdade, escolhi a primeira faculdade de administração, meio assim puxa, não tem outra coisa para fazer, vou fazer administração, né? Minha mãe e meu pai tinham uma loja, eu falei, uma loja de eletrodoméstico assim pequena, e eu falei, eu vou administrar a loja dos meus pais. Nunca aconteceu, mas foi importante. No decorrer da carruagem, eu pensei assim, por que não fazer direito, né? Existia direito em Moarama, e eu falei, eu vou fazer. Tinha uma cunhada minha que na época fazia, e eu falei, vou fazer. E aí comecei a ir para Umuarama, fiz vestibular, passei e comecei a ir para Umuarama todos os dias, foi 5 anos, indo e voltando todos os dias, fazendo a faculdade de Direito. Aí depois eu vou vir para Curitiba para tentar concurso, né? Na época também não tinha definido o que eu ia fazer, trabalhava com política, pensei, eu vou tentar concurso público, vou tentar concurso para juiz. Daí vim para Curitiba fazer o curso do professor Luiz Carlos, na época, e fiz durante um tempo, prestei 2 concursos, né? Não passei, mas a minha vida não era para ir para concurso. Acabei entrando na academia e fiz uma pós-graduação em Direito Administrativo pela UFSC. Anos depois, acabei fazendo um mestrado em Tecnologia. Em 2002, fiz um mestrado em Tecnologia pela UTFPR. E em 2009, eu entrei no doutorado em Administração na UFPR. E terminei em 2014. Tá? Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o mestrado e doutorado especificamente, mas basicamente essa é a minha vida acadêmica. Depois eu acabei fazendo mais 2 especializações em políticas públicas educacionais e gestão de pessoas, mas basicamente essa é a minha carreira acadêmica aí, lembrando que eu não gostava muito de estudar. Murilo, é até bom você falar dessa parte, eu não sabia disso, mas é até importante, né, para a gente ver que, bom, tantas especializações, mestrado, doutorado, sendo que não gostava de estudar antes, né, na escola, até para estimular os nossos alunos aí que estão nos ouvindo, os pesquisadores que às vezes, né, não estão tão animados assim, mas veja que mesmo você que deu trabalho para as freiras, né, chegou tão longe na carreira acadêmica, né? Bem legal saber um pouquinho mais, bem bacana mesmo. E Murilo, conta um pouco mais pra gente como foi a sua pesquisa de mestrado e doutorado, principalmente a de doutorado, que é mais recente. O que você pesquisou? Qual é o assunto? Enfim, o que te chamou mais atenção assim nessa pesquisa? Então vamos lá. No mestrado,
eu estava procurando, porque como eu tinha formação em administração e direito e gostava de educação, estava no ramo de educação, a minha ideia ou era fazer um mestrado em direito ou fazer um mestrado em educação. E acabou que não deu certo nessas duas áreas e fui fazer em tecnologia, mas foi muito bom, porque é um programa do antigo Cefet, hoje o UTFPR, que ele é multidisciplinar. Então foi bem interessante assim, porque eu fiz a minha turma era de pessoas das mais diversas áreas. Tinha biólogo, engenheiro, administrador, enfim, ciência da computação. E foi o meu tema na época foi gestão de instituições de ensino superior, o papel do gestor nas instituições de ensino superior. Então foi legal. O processo foi um pouquinho traumático, porque, veja só, eu fiz o primeiro ano das disciplinas, quando eu fui para o segundo ano, eu acabei me envolvendo com muitas coisas e não fiz a minha parte como pesquisador, que você não tem tanto... quando acabam as disciplinas, você não tem aquela obrigação do orientador te cobrando, e eu meio que deixei de lado o mestrado, até que o meu orientador me chamou e falou assim, olha, eu tô te largando, porque você não fez a sua parte e eu vou te passar para uma outra pessoa, você vai ter que pedir o teu prazo vai ter que ser estendido. E aí eu vi que eu ia perder o mestrado, aí eu comecei a me ficar preocupado. E eu estava muito desesperado na época, porque a pergunta de pesquisa, o problema de pesquisa não vinha. A minha... eu falo que eu só fui aprender metodologia no mestrado e no doutorado, porque né, a metodologia de graduação é muito fraca. E aí eu não conseguia escrever, eu tinha uma dificuldade ali, eu não conseguia, não vinha por causa do problema de pesquisa, eu não dormia. Aí um professor, um dia um amigo meu falou assim, Murilo, você tá que nem... Era o Fernando Boto, é advogado também. Falou, Murilo, você tá que nem aquele time que perdeu de 3-0 no primeiro jogo e vai para o segundo jogo precisando ganhar de 3-0 e ele já está preocupado com o terceiro gol e ele nem fez o primeiro gol ainda. Você está assim, e isso te frustra. Você tem que fazer o primeiro gol. Esqueça o terceiro, faça o primeiro gol. Faça um dia, uma página de cada vez e vai fazendo assim. E eu adotei aquela estratégia e realmente deu certo. E eu fiquei por 3 meses, 4 meses, virando as noites. Eu escrevia de madrugada. Minha esposa, na época, foi uma guerreira, porque ela ficava ali comigo, né, sem mim ali no quarto, e eu tendo que escrever ali de madrugada. E eu acabei concluindo e me formei. Defendi, peguei o diploma de mestrado. Aí eu falei, não vou mais estudar. Né? Aquela coisa de quem termina o mestrado pensa assim, não vou, é muito estresse, não sei o quê. Só que dá aquela coceirinha, né? Dá aquela coisa, puxa, será? E acabei que em 2009 entrei no doutorado, né? E aí já doutorado em administração e fiz um projeto de pesquisa no que eu achava que devia pesquisar, mas você sabe que muitas vezes você entra no doutorado e você tem que se adequar ao programa, se adequar ao teu orientador, e foi o que aconteceu. Eu queria estudar instituições de ensino superior, mas por algum tempo eu não achava o gap da pesquisa, onde que eu ia pesquisar. E eu lia, e não achava. E aí o orientador a orientadora, né, a professora Andréa Segato, foi me orientando, foi me dirigindo para trabalhar na área de relações interorganizacionais, extensão universitária e tecnologias sociais. Então, a minha pesquisa é relacionamentos interorganizacionais em extensões universitárias promotoras de tecnologia social. É um tema, assim, parece meio complexo, mas não. É simples. São 3 áreas que se fundem ali, e aí eu estudei aquelas 3 áreas e então consegui, em 2014, março de 2014, defender e me tornar doutor. Depois a gente conversa um pouco mais como foi esse processo, mas a minha pesquisa, eu considero que foi uma pesquisa interessante, mas assim, o mais importante dela não foi nem o resultado em si, mas o processo, a metodologia, a escolha, né? Muita gente pensa assim, a questão metodológica não é tão importante num programa de doutorado. Na verdade, a questão metodológica é o mais importante num programa de mestrado e doutorado, porque enquanto você não tiver claro isso, enquanto você não tiver o conhecimento específico disso,
você vai para a pesquisa, para o tema, né, para a discussão, sem o embasamento necessário metodológico, né? E eu tive um professor muito bom, o nome dele era Clóvis de Barros, Clóvis Machado, tá? E esse professor acabou falecendo ele deu aula para nós, um mês depois ele faleceu, mas era um professor excelente. Só que nas primeiras aulas dele, eu me achava a pessoa mais burra do mundo, porque eles estavam conversando ali sobre ontologia, epistemologia, coisas assim, etnografia, etnometodologia. Eu falei, meu Deus, o que é isso, gente? Eu não sei nada disso. Então foi bem desgastante no início, mas com o tempo eu fui aprendendo e foi legal. É uma coisa que eu tenho como base até hoje. Bacana, Murilo. Muito legal você falar do problema de pesquisa, porque em algumas playlists aqui no canal, lá na playlist de metodologia especificamente, eu trato do problema de pesquisa, que é aquele grande questionamento, né, aí a ser levantado sobre o seu tema e que acaba contribuindo para o estado da arte, para a pesquisa, para a comunidade acadêmica e para a sociedade, né, e para o avanço científico, enfim. E realmente é difícil a gente escolher um tema e recortar também o tema, né? Então é importante que todos os alunos que estejam aqui nos vendo e nos ouvindo também saibam dessas dificuldades de pesquisa que todos nós enfrentamos, afinal de contas, né? Inclusive no doutorado, realmente a gente muda projeto, entra com um projeto, sai com outro, e eu concordo quando você diz que essa parte né, do problema de pesquisa e da metodologia é a parte mais importante realmente, né? Até porque se a gente não tem um problema bem delimitado, um recorte, um tema bem recortado, específico de pesquisa, a gente acaba caindo aí no que a Vanice Vale, professora lá do Rio de Janeiro, fala de encantamento acadêmico, né? Então, a gente acaba se encantando por tudo e mais um pouco que vê, por todas as notas de rodapé que a gente encontra aí nas citações de vários textos e acaba fugindo do recorte, fugindo do tema e perdendo o foco da pesquisa, né? Enfim, então é bem importante você também reforçar e colocar isso para os nossos alunos. Te agradeço muito. E também sobre a questão de escrever aos poucos, foi legal você falar sobre isso, porque esses dias eu fiz um curso e também li alguns artigos do professor Robson Nascimento Cruz. Ele é doutor em psicologia e ele estuda justamente as dificuldades de escrita. Eu fiz um curso dele online na Udemy, naquele site da Udemy, muito legal. E nessa época de pandemia, enfim, né, todos os cursos em regra de várias instituições e plataformas estão com mais desconto. E eu aproveitei, já estava namorando esse curso, sabe, fazia muito tempo. Aproveitei que tinha um descontão de pandemia e fiz esse curso. E ele fala justamente isso que você falou do time de futebol, né, de fazer o primeiro gol. Gostei muito da sua analogia, bem isso, né? Ele fala isso, que tem que ter rotina para escrever, porque a gente olha para o monstro e acha que é impossível, né? Eu nunca vou conseguir escrever. Mas quando você vai criando essa rotina de escrita, escrevendo aos poucos, colocando metas, isso fica com certeza um pouco mais fácil, né? Comigo aconteceu algo parecido aí no doutorado também, né? E se eu tivesse feito isso antes, até teria me ajudado a ser um processo, inclusive, mais light de escrita, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá que o foco é você aqui. Conta mais pra gente como foi essa pesquisa, a diferença entre pesquisa qualitativa, quantitativa, se você analisou dados, como foi, se foi interdisciplinar, se não, fica à vontade. E eu vou te falar, Camila, que o meu doutorado foi menos estressante em termos de, vamos dizer assim, de prazos do que o mestrado, né? O mestrado eu já contei, eu passei por essa situação, mas o doutorado foi menos estressante porque o doutorado eu apliquei essa técnica das metas e eu tinha muito claro cada meta que eu tinha. Então, cada disciplina era uma meta, cada prova que eu tinha que fazer. Claro que o doutorado é muito mais complexo, foram 4 anos ali onde você tem... eu tive que fazer... O doutorado em administração na Federal, ele compreende as disciplinas do mestrado e do doutorado. Como eu não fiz o mestrado na Federal em administração, eu tive que fazer muitas disciplinas do mestrado em administração. Então, eu acabei fazendo praticamente o mestrado também. Eu tinha que cumprir os créditos do mestrado. Então, foi mais complexo.
mas por eu trabalhar com essa questão de meta a meta, claro, sempre pensando, não, o canudo lá no fim, eu preciso do canudo, eu preciso do diploma, mas não, agora eu tenho que cumprir essa meta, depois eu tenho que cumprir essa, depois essa. Então você vai trabalhando num sistema que você vai resolvendo problema por problema até, né, chegar no andar final lá, que é a defesa da tese, né? E no doutorado eu tinha alguns colegas que eram da área do marketing. E o marketing, ele é muito quantitativo, né? Você pega as pesquisas de marketing, você pode até criticar ou não isso, mas ele é muito quantitativo. E eu até respondi várias pesquisas do marketing e eles trabalham muito com aquela ideia positivista de que o que você consegue medir hábitos de consumo, você consegue medir, a partir daí você fazer uma generalização estatística e aplica para outros casos, enfim. E eu comecei a pesquisar muito e entender, então, sobre a ontologia, a epistemologia, a metodologia, porque muita gente ele já vai lá para o método, é estudo de caso, é etnografia, o que eu vou usar, né? Só que antes disso, você tem que ter um pressuposto antes, que é como você vê o mundo, né? Quando você fala de ontologia, é a forma como você vê o mundo. E aí, é uma concepção que muda de indivíduo para indivíduo. Nós, que somos das ciências sociais, né, nós temos uma concepção, né, mas, por exemplo, eu tive ajuda de amigos que eram engenheiros e eles liam a minha pesquisa e falavam, não, isso não é pesquisa, porque isso é muita viagem, né? E eu falava, não, isso é pesquisa também, é que você está acostumado a ficar medindo ali raio de, vamos dizer, luz, de iluminação e tirando as variáveis, como se na ciência social você consegue também isolar todas as variáveis, como se você conseguisse colocar o ser humano num laboratório e eliminar todas as variáveis possíveis. Então, essa questão ontológica para mim foi muito importante, de como que eu vi o mundo, né? Eu vi o mundo de forma objetiva, onde o pesquisador e o objeto pesquisado são dois seres totalmente independentes entre si, e aí a minha posição como pesquisador diante do objeto pesquisado não tem nenhuma influência, porque são diferentes, ou eu via o mundo de uma forma construtivista, onde eu e o objeto pesquisado construímos uma relação e uma forma de interpretação, onde quando eu vou analisar aquele objeto, de alguma forma eu estou trazendo a minha bagagem de tudo aquilo que eu tenho na cabeça para então construir aquilo, entendeu? Então eu tive que primeiro, puxa, mas ontologicamente eu não creio nessa separação total do pesquisador e do objeto pesquisado. Eu creio que a pesquisa ela passa pelo aquilo que eu tenho de background, entendeu? E é pesquisa, né? Aí você vai, pô, então tá, agora ontologicamente eu tenho essa visão mais construtivista. Então, epistemologicamente, como que é a questão do positivismo, do interpretativismo, a mesma coisa. Eu acho que nas ciências sociais, diferente das ciências naturais, você constrói a pesquisa, né? Você interpreta a pesquisa, não tem como ser diferente. Não tem como você... É como se fosse um ser humano, você sair do seu corpo e tentar analisar você de fora. Não existe isso, sabe? Eu sempre dava um exemplo, Camila, muito claro. Por exemplo, se você perguntar para uma criança, você mostrar para ela uma bandeira do Brasil e perguntar para uma criança ali de 3, 4 anos, o que é isso daqui? Ele vai falar, isso daí é um pano verde, tem um negócio aqui amarelo, azul, né? Ele vai te contar ali aquele objeto. Se você perguntar para um militar o que é aquilo, ele vai ter uma explicação. Nossa, isso daí é o símbolo máximo da nossa pátria, enfim, né? Ele vai ter um... Por quê? Porque é a bagagem dele, ele leva. Então, quando ele olha aquele objeto, ele interpreta aquele objeto, ele traz coisas que são do seu background, né? Então, quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu percebi, não, se eu estou pesquisando tecnologias sociais, se eu estou pesquisando relação interorganizacional, extensão universitária, é uma pesquisa onde eu preciso interpretar, eu preciso entender esses atores, esses processos, e eu não posso construir isso de forma positivista, medindo isso, né? Porque quando você daí faz... E aí sim, aí você vai para uma pesquisa qualitativa, porque se você for para uma pesquisa quantitativa, você vai querer medir certos fenômenos que não são mensuráveis,
entendeu? Então, isso foi muito importante, essa definição, para daí, quando eu fui para o campo, quando eu fui para a pesquisa em si, eu já tinha bem claro o delineamento, os paradigmas da minha pesquisa, tá? E aí sim, aí eu fui fazer um estudo de caso qualitativo, com múltiplos casos. Então foi bem interessante esse processo de conhecimento da metodologia, conhecimento dos pressupostos de uma pesquisa, para então poder abordar aquele fenômeno e estudar por meio dele. Eu me orgulho muito na minha parte metodológica do meu trabalho, porque a pesquisa qualitativa ela é muito mais complexa, no meu entender, do que a pesquisa quantitativa. Então, eu me orgulho bastante desse capítulo da minha tese. Legal, Murilo. Muito bacana ouvir um pouco mais sobre a sua pesquisa. Não fazia ideia de que tinha, né, sido assim, desse processo, mas muito legal mesmo, até para a gente reforçar a importância da metodologia, né, que está aí para a pesquisa ser bem feita. Muitas vezes os alunos de TCC podem achar, né, mas que saco, tem que ver aula de metodologia, né? Enfim, mas é importante também, né, como você disse aí, a mais importante nesse processo de pesquisa, seja para um artigo científico, para uma monografia, para um trabalho, né, mais descritivo, mais monográfico, seja aí para, né, para uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Então, muito bacana você compartilhar isso com a gente. E fala um pouquinho mais também para gente, Murilo, do seu processo de escrita, das suas dificuldades. Você já contou um pouco aqui, né, do histórico, mas o que mais você recomendaria para o pessoal que está ouvindo a gente, assim? O que mais você gostaria de compartilhar conosco a respeito desse processo, desse desafio? Você revisava, não revisava o texto? Como que isso acontecia? Ou você deixava o texto lá descansar um pouco? Não? Quais são aí teus segredos? É interessante, Camila, eu até voltando um pouquinho, essa questão da metodologia e da graduação, do mestrado, do doutorado. É claro que numa graduação você não vai cobrar um nível de metodologia de um mestrado ou do doutorado. Por isso que na graduação os aspectos metodológicos eles estão muito mais na questão da escrita em si, de você saber muito claro a questão do plágio, de você saber claro a questão das normas ali do processo em si, né? E claro, no mestrado já é um novo um nível mais avançado e no doutorado bem mais avançado. Muitos alunos eles se pegam nessa questão do plágio e a gente sempre fala assim, né? Gente, a gente não tem autoridade enquanto, né? A gente não chegar num nível de autoridade para falar alguma coisa por nós mesmos. Então, por isso que a gente sempre fala, é importante citar, porque você precisa citar, você não tem autoridade de falar assim, olha, eu penso que metodologia é isso, sabendo que, na verdade, você pegou aquilo de um livro que você leu, porque você não fez aquilo sozinho. Então, por isso que a gente fala, não, gente, em vez de você falar em metodologia isso, você vai falar, ó, de acordo com fulano tal, né, 2002 tal, metodologia é isso. Então, a gente trabalha muito isso na graduação, por quê? Para que no mestrado e no doutorado, você não tenha esse problema do plágio, e isso é um problema que a gente viu aí recentemente na rede nacional do ministro que tinha sido escolhido e que tinha suspeitas de plágio, né, na sua dissertação. Então, eu acho que esse processo de escrita, para nós que somos advogados, ele é muito mais tranquilo do que, por exemplo, para o engenheiro, para o profissional de sistemas, de sistema de informação, computação. Não todo mundo, claro. Tem físicos, por exemplo, eu conheço o Armando, que é um físico, que ele tem muita facilidade de escrever, mas não é todo profissional da área de exatas que tem essa facilidade. Eles são muito mais objetivos. Então, ele quer falar uma coisa, eles falam que a gente fica enrolando aquilo, né? Fica, vamos dizer assim, floreando o texto, né? Então, a gente tem uma facilidade maior de escrever porque é da nossa formação, né?
E isso, para mim, então, é mais tranquilo. Agora, claro, uma coisa é você ter facilidade de escrever, outra coisa é você escrever sobre aquele assunto. Então, eu tive que buscar muito conhecimento, ler muito livro, artigo, para poder, então, escrever. Então, por exemplo, a minha pesquisa, eu tinha que escrever sobre extensão universitária. Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu pesquisei muito gestão universitária, história das universidades, para então poder contextualizar aquilo dentro da escrita. Então, o meu processo de escrita era o seguinte: eu lia um determinado livro e aquele livro eu percebia que tinha tópicos que caberiam na minha tese que eu iria construir. Então, eu já ia ali já pegando algumas coisas e escrevendo, de acordo com o plano, isso, isso, isso. E aí, mais para frente, eu começava, então, a fazer o encadeamento das ideias, entende? Porque eu sabia que eu tinha que falar sobre relacionamentos interorganizacionais e dentro de relacionamentos interorganizacionais eu tinha vários tópicos para falar. E aí eu ia encadeando, fazendo o encadeamento e a conexão daquilo lá. E fazia aquilo lá, mesma coisa na extensão universitária, mesma coisa nas tecnologias sociais. Depois até eu quero falar um pouquinho sobre tecnologias sociais, porque é bem interessante para que as pessoas entendam o que são tecnologias sociais, tá? Porque a pessoa tem uma ideia de tecnologia convencional, aplicar é diferente. Eu já vou falar sobre isso. Mas então eu fazia esse encadeamento de ideias e, claro, apresentava para o orientador. Aí o orientador riscava um monte, voltava para você e você voltava para os livros. Então era um processo de ida e vinda ao orientador e aos livros, né? Porque o orientador, a gente sempre fala, ele é Deus, o que ele falar você ouve, não brigue com o orientador. O orientador, ele está ali porque ele é um semideus, ele deve ser adorado, deve ser reverenciado e você precisa ouvi-lo e obedecê-lo. Faz o que ele for. Meus orientandos que estão vendo, meus orientandos de TCC que estão vendo este vídeo nesse momento, preste atenção nessa fala. O orientador está sempre certo, Camila. O orientador está sempre certo. Então, não brigue com o orientador. Não... Tem gente que quer discutir com o orientador, seja no mestrado, no doutorado ou no TCC de graduação. Não existe isso. O orientador está sempre certo. Ele tem que ser... se você for discordar do orientador, saiba que tem que ser um cuidado muito grande. Você tem que ter uma argumentação, um conhecimento daquele assunto muito grande para discordar dele, né? Não, claro, eu estou brincando aqui, mas só para colocar que a gente nunca deve brigar com o orientador, sempre ter uma boa relação com ele. Não, e também porque assim, né, Murilo, o orientador, assim, bom, eu tive muita sorte, tive orientadores maravilhosos de iniciação científica, TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, meus orientadores, assim, foram maravilhosos, de fato. Mas realmente, não é que a gente não possa discordar, mas tem que ter bastante fundamento, né? Quando for fazer isso com uma certa cautela, né? E é interessante que você falou até da mudança das pesquisas, porque, de fato, nas instituições, a gente tem os nossos grupos de pesquisa, nos nossos grupos de estudo, e realmente até para a pessoa contribuir com o debate, para a pesquisa da pessoa, do aluno, contribuir com esse debate já estabelecido também nesse grupo, enfim, é legal, né? E é importante que ele se adeque à linha. Então, é até importante dizer aqui para quem está iniciando na pesquisa, muitas vezes a gente tem uma ideia e o orientador vai ajudar a lapidar isso, a recortar essa ideia, esse problema de pesquisa, a especificar o tema e também a enquadrar na linha de pesquisa para que você possa contribuir com o debate, né? Muito bacana. Murilo, para finalizar, né, fala um pouquinho para a gente das tecnologias sociais que você mencionou e até da questão de inovação, porque nós estudamos muito, né, atualmente direito e tecnologia, várias coisas interessantes sobre direito e tecnologia, mas muitas vezes a gente deixa, por exemplo, a inovação de lado, ou também a tecnologia social, como você colocou, né, porque existem arranjos institucionais ou outros modelos, outras espécies de arranjos aí que são considerados inovadores, né? E isso está na área, enfim, isso muitas vezes é esquecido, né? Tecnologia não é só máquina, robô e coisas do tipo também, né? Então, conta mais um pouquinho para a gente dessa parte da sua pesquisa para a gente, né, encerrar depois o bate-papo. Obrigada. Então, como eu falei, no meu doutorado eu trabalhei de 3 grandes temas e fiz a junção desses 3 grandes temas, né? E um deles era tecnologia social.
E tecnologia, como você falou, não é... A gente pensa muito em tecnologia, a primeira coisa que vem é o computador, o celular, porque são as coisas mais tecnológicas, muitas vezes, que a gente lembra. Mas tecnologia é todo o processo, né, processo de alguma forma, de algum produto, alguma tarefa, algum serviço, e que quando você consegue, então, inovar aquele processo, mudar aquele processo, fazer uma nova, uma adaptação naquele processo, você está, de alguma forma, desenvolvendo uma tecnologia. A gente, então, tem as tecnologias convencionais, que são as tecnologias de processos para resolver problemas, necessidades da sociedade, né? Então, por exemplo, se você pensar na cadeira, a cadeira é um artefato tecnológico porque ela foi construída para o homem poder descansar. E aí, claro, ao longo do tempo há uma inovação incremental nele para ir melhorando a questão anatômica, tudo, mas talvez as primeiras cadeiras lá atrás eram bem diferentes, né? Então, a tecnologia, tecnologia convencional é uma coisa. A tecnologia social, ela tem que ser olhada com um viés daquela comunidade onde você vai resolver determinado problema. Porque muitas vezes, nós, seres humanos, nós olhamos para um problema de uma pessoa ou de uma comunidade e nós tentamos resolver o problema daquela pessoa, daquela comunidade, de acordo com o que nós pensamos, entendeu? Mas pode ser que o problema daquela pessoa e a solução seja totalmente diferente. E aí a tecnologia social trabalha com comunidades, vamos dizer assim, problemas locais. Então, se você, por exemplo, vai para uma cidade, vamos dizer, existiu muito aquele projeto Rondon, onde universidades enviavam alunos para uma determinada região para poder trabalhar lá problemas daquela região, né? O problema é você achar que você está indo para aquela comunidade e você é o senhor da razão e você tem a solução para um problema que para eles de repente não é problema, entendeu? Tinha uma historinha de uma comunidade africana que tinha um problema com água, então eles tinham que por muito tempo eles tinham que pegar grandes baldes d'água, tudo, colocar na cabeça, nos braços e tal, e ir lá buscar água bem longe. E aí veio um instituto, vamos resolver o problema, vamos fazer poços artesianos. Mas, de certa forma, aquela comunidade, o problema básico deles não era esse, entendeu? Não era simplesmente construir poço artesiano ali, entendeu? Era outro. E aí, quando eles construíram isso, eles começaram a ter outros problemas, porque aquela comunidade daí acabou ficando muitas coisas... os homens e as mulheres acabaram sem ter o trabalho de buscar aquela água e começaram a ter muitos conflitos entre eles. Enfim, isso é só para dar um exemplo de que quando você vai resolver um problema de uma comunidade, é muito importante que a solução, de alguma forma, seja oriunda e originada daquela própria comunidade. Você pode ajudar, mas você tem que discutir, você tem que, junto com eles, decidir qual que é o problema, como vamos solucionar. E aí, a partir daquele momento, então vamos desenvolver o método, o processo, a tecnologia, e vamos ver se ela pode ser reaplicada para outras comunidades com as devidas alterações, dependendo de comunidade para comunidade. Então, essa é a questão da tecnologia social, tal, que eu estudei bastante. Outra coisa é a extensão universitária, porque a extensão universitária, a universidade, ela trabalha com ensino, pesquisa e extensão. A parte do ensino é muito clara, é ali, né, a graduação, a pós-graduação, é aquele ensino que está acontecendo ali. Pesquisa também é clara, porque a pesquisa, né, seja na área de ciências naturais, ciências da saúde, ciências sociais, são doutores, estudantes buscando, então, responder problemas de pesquisa. Agora, a extensão, ela é nova, ela é uma discussão nova, porque a extensão universitária, por muito tempo, a universidade ela esteve presa nos seus muros e ela não saía para fora, ela não saía para ver os problemas da comunidade. Então, ela resolvia, ela tinha muito conhecimento ali dentro, e até hoje tem isso, né? A universidade está presa dentro de si e aquele conhecimento acaba não saindo, né? Então, começou com cursos, com ajudas, enfim, a academia começou a sair dos seus muros para tentar, então,
de certa forma, mostrar para a comunidade que ela podia resolver. E a extensão universitária é isso, então, é você tirar esse conhecimento que está dentro da universidade e você, então, buscar essa mesma comunidade e tentar, com esse conhecimento que está sendo debatido e apreendido ali, fazer uso naquela comunidade, para as pessoas, enfim, isso é extensão universitária. Em relações interorganizacionais, é o que o próprio nome diz, são duas organizações que, para um objetivo comum, se relacionam. E aí, como que se dá essa relação? A motivação, os conflitos, enfim, tem toda uma pesquisa em cima disso. Tá? Eu estou falando bastante, Camila, não sei quanto tempo a gente tem, mas basicamente é isso da minha pesquisa. Tá ótimo, nossa, tá ótimo. A gente vai aqui para uns 40 minutos, mais ou menos, de entrevista, mas é mais ou menos isso que o pessoal tem feito, alguns menos, outros mais. A Regiane Kettis, que é advogada, bem atuante, militante na área do direito do trabalho, do direito previdenciário, e a professora do Centro Universitário Unifaciar, ela deu também uma entrevista aqui no canal esses dias, concedeu, né, uma entrevista bem legal, e ela falava justamente dos aspectos práticos, da resolução prática, enfim. E o professor Antônio Pérez de Ediel, da Universidade Federal do Paraná, também mencionou na entrevista dele, que foi uma das últimas aqui do canal, sobre essa importância da extensão. Né? Então, muitas vezes a gente... exatamente isso que você falou, Murilo, que é tão legal, né? A gente sair desses muros fechados e aplicar a nossa pesquisa para resolver problemas da comunidade, né? Como isso é importante, né? Aí a gente vai para projetos como Clínica de Direitos Humanos, por exemplo, né? Tira a pesquisa, então, dos direitos humanos para aplicar fora, então, para resolver os problemas, né, que tem aí de refugiados, de tantas outras pessoas que precisam, né? Um exemplo prático. Núcleo de Prática Jurídica, e tem tantos outros, né? Tantos outros trabalhos interessantes, enfim, e que a universidade contribui muito, né? Então, é muito legal você ressaltar esse papel aqui, ainda mais com essa sua experiência de gestão. E vejam também, né, para quem está assistindo a gente e quem sempre acompanha os vídeos aqui no canal, que eu sei que tem vários alunos que acompanham e que assistem, vejam que interessante, quando a professora Regiane falou da aplicação na nossa outra entrevista, da pesquisa para problemas práticos, vejam só, o Murilo, durante muito tempo, né, faz muito tempo já, que está num cargo de gestão na universidade e também estudou gestão de universidade na sua pesquisa de doutorado. Então, vejam que bacana você conseguir aliar problemas práticos profissionais. E essa até é uma dica que eu costumo dar para quem está em dúvida sobre como escolher o tema. Muitas vezes você não se interessa, né? Isso acontece muitas vezes na graduação, você não se interessa por um tema. Eu vou estudar, sei lá, filosofia do direito, alguma coisa assim. Eu vou estudar aqui o pensamento de Kant ou o novo imperativo categórico aí do Hans Jonas para as futuras gerações lá e o direito ambiental, por exemplo. Muitas vezes você não tem esse start, esse gosto por pesquisar um tema mais teórico, né? Mas uma dica que eu sempre dou aqui, Murilo, é que faça dessa forma, né? Tente, então, encontrar um tema que vai te ajudar na sua prática profissional, nos problemas que você vê no estágio, né? Ou, enfim, na sua comunidade, seja na prática do seu dia a dia ali mais fechada ou na sua comunidade, né? O quanto isso é bacana, isso até ajuda você, né, vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, a, de repente, encontrar uma solução para pesquisa, até achar um problema de pesquisa bacana. Então, muito legal a tua fala. Eu quero te agradecer mais uma vez por, enfim, disponibilizar o seu tempo aqui, que eu sei que é precioso e a agenda é bem lotada. E é isso. Então, fique à vontade para dizer algumas palavras finais. Eu agradeço bastante. É isso. Eu que agradeço a possibilidade de estar falando para mais gente, né? Muitas vezes a gente acaba contando a nossa história para os mais próximos, mas a tecnologia nos possibilita, então, que essa história e todas essas experiências cheguem para mais gente, Eu acho também que essa última fala que você colocou, da questão do achar o seu tema de pesquisa, o seu gap, vai muito de leitura também. É muito importante que você leia bastante, porque vai ser na leitura que muitas vezes você vai encontrar esse gap. Então você tem que estar lendo e encontrando oportunidades, opa, isso daqui é interessante, né? Vou dar
e aí você vai fazendo, então, essas ligações no seu cérebro que vão te possibilitar lá na frente você falar, não, é isso que eu vou estudar, é essa relação aqui entre isso e isso, baseado nisso, enfim. Mas isso você só consegue com bastante leitura. Enfim, Camila, muito obrigado. Desejo a todos os nossos ouvintes que estão aí no processo de orientação, seja na graduação, mestrado, doutorado, ou qualquer TCC de pós-graduação mesmo, muito sucesso. Não briguem com seus orientadores, né? Respeitem, e sucesso, e tenho certeza que vocês vão chegar ao final com sua tese, pesquisa defendida e seu diploma, seu certificado na mão, e poder então usar, né, ter bom proveito da pesquisa e do documento também, né, do diploma ou certificado, tá bom? Um abraço, até uma próxima vez. Obrigada, Murilo. Até uma próxima. Foi ótimo. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.